Vamos começar hoje brincando de adivinha? Você tem que descobrir qual é o assunto de hoje. Eu vou te dar 2 dicas. Eu sou bom nisso, manda aí que eu quero ver. Hoje nós vamos falar de algo que nos paralisa e faz nosso coraçãozinho bater forte. Ah, isso é fácil, nós vamos falar sobre... É o amor que mexe com minha cabeça. Não, você errou, cabeção. Não é só o amor que faz essas coisas com a gente. Mas eu só vou contar depois que a vinheta rodar, tá bom? Pera aí. Roda a vinheta! Deus do céu. Alô? Mãe? Já te ligo, mãezinha. Eu tô aqui na gravação, tô gravando um vídeo. Não tem problema não. Beijo. Tchau. Só a sogra mesmo pra atrapalhar a gravação. Parem. Não é só o amor que faz o nosso coração bater forte e nos paralisa. O medo também nos traz essa sensação. E é sobre o medo que nós vamos falar hoje. Roda a vinheta! Mas já rodou a Não, é vinheta. verdade. Sabe de que eu tenho medo? Dessa velha que te ligou aí. Mentira. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Do que você tem medo? Eu já falei, da minha sogra. O medo que vamos falar agora não é aquilo que você sente quando vê um filme de terror. Bem, galera, a palavra medo provém do latim metus. É uma perturbação que provoca angústia diante de uma ameaça real ou coisa da sua imaginação. É também o receio que se tem de que venha a acontecer algo contrário àquilo que foi planejado. Aquele sentimento desagradável provocado pela sensação de perigo, seja ele no presente ou em relação ao futuro. O medo nos limita e nos impede de crescer e ir adiante. Em algum momento da vida, todo ser humano experimenta algum tipo de medo. Por exemplo, você sabia que existem 6 medos básicos? Tem 10 dedos aí, irmão. Passa. Tem o medo de doença, Tem também medo de velhice, aquele medo de ficar velho. o medo da morte, Outro medo que parece não ser muito comum, mas é o medo da miséria, o medo de ficar pobre, de passar necessidade. medo de críticas. E também um medo campeão, medo de perder o amor de alguém. É claro que existem outros tipos de medo, que são de menor importância, e se analisarmos bem, você vai poder encaixar nesses que nós acabamos de falar. Fugindo do assunto aqui rapidinho, mas ainda dentro do assunto. Você sabia que hoje tem fobia pra tudo, né? E os mais comuns são de acrofobia, que é medo de altura, agorafobia, que é de locais cheios, aracnofobia, de aranhas, tem glossofobia, que é o medo de falar em público, hidrofobia, que tem gente que tem pavor e medo de água ao cascão, por exemplo. Tem cada medo bizarro, hein? Tem também a blutofobia, que é medo de tomar banho. Tem a androfobia, que são medo de homens. Eu tenho, hein? Eu tenho medo, não. Eu não gosto de homem, não. Tem a eclesiofobia, que é medo da igreja. Tem a catagelofobia, que é o medo de passar ridículo. E, gente, tem até a Tem até a nuptafobia, que é o medo de quê? De quê? Medo de ficar solteiro. E como o tema é excelência emocional, vamos falar como o medo afeta as nossas vidas, os nossos relacionamentos e a nossa espiritualidade. O medo de se envolver, por exemplo, num relacionamento e fazer você sofrer, impede muita gente de experimentar um relacionamento amoroso feliz. O medo de se envolver emocionalmente pode te impedir de viver o amor de verdade. Isso quer dizer que esse sentimento pode te obrigar a ficar, por exemplo, titia, ficar para titio. Existe também o medo de perder a pessoa amada, de ser rejeitado, de amar e depois viver o abandono. Isso tudo pode gerar ciúme ou um desejo de querer controlar o outro, transformando assim a relação que poderia dar certo em um completo fiasco. O medo também nos impede de se relacionar e crescer na presença de Deus. O medo é uma espécie de fé, ao contrário, entende? É tipo, a fé é algo positivo. O medo é o mesmo que a fé, porém negativo. O medo é o inimigo número 1 da nossa fé.
Quando somos tomados pelo medo, isso revela que a nossa segurança tem estado em circunstâncias exteriores e não no Senhor. O medo é gerado pela falta de confiança em Deus. E quando não há confiança, não há dependência. E quando não dependemos de Deus, tomamos as nossas próprias decisões. E essa independência nos leva a fazer escolhas erradas que nos fazem sofrer. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 16 e 18, nos diz o seguinte: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você teme algo, chegou a hora de se entregar nos braços do Pai e receber a revelação sobrenatural do seu amor. Quando entendemos e vivenciamos o amor de Deus, ele preenche todo o vazio que o medo proporciona. E você vai ter certeza de que é amado e cuidado pelo Pai, vai confiar e entregar o controle da sua vida nas mãos dele e assim o medo vai embora. Quando confiar em Deus, você aprenderá a depender dele e dependendo dele, você será guiado a fazer boas escolhas. Não vai mais ter medo de entrar, por exemplo, em um relacionamento. Por quê? Porque agora você está fazendo as escolhas com Deus e Ele vai te revelar a hora e a pessoa certa. Não vai mais temer perder alguém, porque a sua segurança não está mais ancorada em pessoas. Sabe que se acontecer, Deus está no controle e trará o consolo. Deus não espera que você seja perfeito, Ele espera que você seja aperfeiçoável e esteja disposto a confiar. Lance fora todo medo e confie no amor perfeito de Deus. Falando em medo, deixa eu te contar um babado, gente. Eu já ouvi várias vezes que a palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Ah, é verdade, eu já ouvi isso várias vezes também. É como se Deus estivesse falando, não tenham medo para cada dia do ano. Pois é, mas você não vai ficar triste comigo não, né? Mas isso não é verdade, gente. Isso é apenas para seu conhecimento bíblico, tá bom? A gente não tá querendo assim gerar desesperança pro seu coração, mas é nossa responsabilidade também trazer conhecimento bíblico. Eu já achei tremenda essa explicação, já até usei isso nas minhas pregações, mas quando fomos preparar esse vídeo, eu lembrei disso. Daí eu fui pesquisar sobre isso e achei interessante descobrir que não é verdade que a expressão não aparece 365 ou 366 vezes na Bíblia. Aparece um pouco mais do que 150 vezes só, não mais que isso. Mas qual lição que aprendemos com tudo isso? Na verdade, não é preciso que tenhamos registrado na Bíblia 366 vezes a expressão não temas, para que a gente se sinta seguro. O mais importante de tudo é saber que quando o Senhor diz para nós não temas, uma só vez já é suficiente. Por isso, aconteça o que for, venha o que vier, a mensagem de Deus para você nesse vídeo é: não temas. Lembrei daquele louvor. Não temas. Não temas, não. Isso é de coreografia da igreja. Nós também podemos deixar vários não tema para você, por exemplo. Não tema, gente, se inscrever aí no nosso canal. Não tema e assista aos outros vídeos. Não tema e conheça a nossa loja virtual. Não tema e compre os nossos livros. Não tema e acesse aí www.lojaeuescolhiespera.com. Não tema e vai em um dos nossos seminários. Não tema, Angela, e me dá um beijinho na boca. Não tem medo não, mas chega toda vez que você quer beijo na boca, menino. É a forma que eu encontrei de você não me beija em casa, você não me beija na aí só nenhum, pede aqui no vídeo, gente. Não fica pedindo em casa não, entendeu? Produção, não tema e dá um stop pra acabar esse vídeo. Beijo, beijo.